Queridos irmãos, boa tarde. Quero saudar os irmãos que aqui estão presentes. Os irmãos a que me refiro são os que estão aqui de corpo presente, mas quero também saudar os nossos irmãos que estão aqui presentes, que não têm o seu corpo físico e que vieram conosco assistir, participar, contribuir para esse estudo dessa noite de hoje. E quero também saudar os nossos irmãos que estão nos assistindo pela internet em vários lugares desse estado do Rio de Janeiro e, quiçá, fora dele, para também participar conosco através das suas vibrações, dos seus pensamentos, que sejam essas as nossas palavras de agradecimento. E é sempre um prazer muito grande estar nessa casa, onde somos sempre acolhidos com muito amor, muito carinho, somos sempre bem-vindos. Já fazemos parte dessa casa, porque aqui nós estamos constantemente a também ajudar nos trabalhos. Hoje nós vamos falar justamente sobre o capítulo 9, que é essa lei de igualdade e por que tanta diferença entre nós. E começamos assim com a pergunta 803, que diz assim: todos os homens são iguais diante de Deus? Veja bem, para alguém fazer uma pergunta dessa, é claro que se alguém observou alguma coisa, a pergunta é feita mediante alguma observação. Claro, senão ela não seria feita dessa forma, essa igualdade diante dos homens, diante de Deus, porque nós, claro, observamos que existe muita diferença entre nós. Diferença de aptidões, várias diferenças. E ficamos pensando muitas das vezes, por que essa diferença? E fazemos essa pergunta: somos realmente iguais diante de Deus? O Espírito, a resposta dos Espíritos trazem assim, olha só que interessante. Sim, todos tendem para o mesmo objetivo. E Deus fez suas leis para todo mundo. Frequentemente dizeis, o sol brilha para todos. E aí está uma verdade maior e mais geral do que pensais. Então, já começamos assim, o Espírito nos dando uma resposta muito sucinta, sem muito explanar, mas com conteúdo riquíssimo. Porque logo de início, ele nos afirma que Deus fez suas leis para todo mundo. Então, só aí já temos uma resposta, mais ou menos dentro daquilo que nós questionamos. A lei é para todos. E ele diz assim, nós costumamos dizer realmente que o sol brilha para todos. Isso nos remete a quê? Mateus 45, que realmente diz que o sol brilha para todos, que realmente a chuva vai cair para todos, independente do que façamos, ou certo ou errados, ou bons ou maus. Isso já é uma grande demonstração da bondade e da misericórdia de Deus, que não separa ninguém, que dá a mesma oportunidade a todos. A diferença que nós vamos vendo daqui para frente, em que se estabelece essa diferença. Por que realmente existe essa diferença entre nós? Uns mais ricos, outros mais pobres, outros com menos condições, outros com discernimentos diferentes, com condições diferentes de entendimento. E nós vamos caminhando nesse pensamento para entrarmos realmente no pensamento e na criação de Deus. E diz assim, se nós quisermos um pouco mais de explicação sobre esse assunto, ao qual foi perguntado no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, que lá diz assim, olha, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, diz assim, justiça das aflições. Desde que se admite Deus, não se pode concebê-lo sem o infinito de suas perfeições. Ele deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade. Sem isso, não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho, nem com parcialidade. Vamos começando a entender essa lei de Deus. O Deus bom, o Deus justo, que nos criou de forma igualitária, então não fez diferença nenhuma. A diferença vai se estabelecendo em nós mesmos, aproveitando ou não as oportunidades que nos são oferecidas. Não é assim que funciona? Mas vamos caminhando um pouquinho mais. Ele diz assim, ainda dentro desse capítulo, lá nas causas atuais das aflições, ele diz assim, as vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se o preferirem, tem duas fontes bem diferentes, que é necessário distinguir, porquanto umas têm a sua causa na vida presente e outras fora dessa vida. Então, se nós trouxermos esse pensamento para o nosso assunto de hoje, nosso tema de hoje, nós vemos que ele diz assim, umas na vida presente, outras em outra vida, em outros tempos, mas olha só, se nós refletirmos sobre isso,
de qualquer forma, nós não temos essa participação, sendo nessa vida agora ou em vidas passadas, não é uma participação nossa? Não é uma construção nossa que ele está se referindo nesse capítulo? Ele vai nos dizendo que realmente algumas são escolhas nossas agora. Então, se nós estamos construindo o nosso futuro, se nós partirmos do princípio em que nós somos hoje o que fomos no passado, aí nós vamos vendo o que nós aproveitamos ou deixamos de aproveitar. E nós seremos no futuro o que estamos sendo hoje, então já existe uma preocupação em torno disso. Então quer dizer que quando eu retornar, ou até mesmo nessa reencarnação, eu posso fazer alguma coisa diferente. Eu posso transformar. Eu tenho essa capacidade agora de modificar alguma coisa. Porque, senão, eu vou incorrer naquelas afirmativas novamente de que Deus talvez seja injusto e que eu vim parar em determinadas questões de forma equivocada, porque eu não mereço estar passando o que eu estou passando. Eu não fiz nada para que eu esteja nessa condição que eu estou agora. E muitas das vezes nas nossas choradinhas, aí, nossas reclamações, nós até pensamos nessa justiça de Deus realmente. Ficamos preocupados até depois. Poxa, eu duvidei da existência de Deus, da providência divina, mas eu acredito que eu tenha feito tudo certo, mas alguma coisa não saiu muito bem como eu planejei. E nós vamos caminhando assim, nas respostas, quando ele diz assim, convenhamos, nos dois casos nós temos essa responsabilidade. E o que nos torna diferente é de como nós nos comportamos diante das dores. Para uns as dores são eternas, para outros elas são um aprendizado realmente. Então nós vamos passando pelas nossas vicissitudes, pelas nossas dificuldades, e muitas das vezes não vamos aprendendo. Não vamos tirando um substrato, não vamos aproveitando essa oportunidade de estarmos vivenciando esse momento. Para uns, a dor é eterna, ou seja, vai ficar essa reencarnação inteira reclamando das condições a que ela pertence no momento. Vai passar a reencarnação inteira se sentindo pobre coitado, se sentindo injustiçado e não vai percebendo que tudo isso faz parte do crescimento e das minhas escolhas. Para outros, não. Tem pessoas que têm esse diferencial. Quanto mais ela sofre, mais ela quer vencer. Quanto mais dificuldade ela tem, mais ela aprende. E ela vai com isso passando para as outras pessoas, essa questão dela. E às vezes nós falamos assim, como pode essa pessoa estar sofrendo aos nossos olhos essas vicissitudes todas e conseguem passar por essa situação com tanta clareza, com tanto carinho, com tanto sorriso, como pode? Então eu começo a colocar na pessoa aquilo que eu tenho como felicidade, aquilo que eu tenho como uma realização. E não vou entendendo que o Deus que criou aquela pessoa me criou também, e que a desigualdade, que a lei é de igualdade. Porque se nós estamos passando hoje em dia e vendo essas coisas que estamos passando hoje em dia, porque alguma coisa aconteceu no passado. São as nossas reflexões. E nós vamos vendo também nas questões das aptidões, inclusive, por que uns têm determinadas aptidões e outros têm aptidões diferentes. Então a Joana de Ângeles, inclusive, vem nos trazendo sobre isso. Vem nos falando que isso é para ajudar uns aos outros. Essas diferenças, inclusive, que nós estamos passando, que nós temos de aptidões, são justamente as nossas diferenças que vão nos construindo e nos ajudando a alavancar. Se nós temos uma aptidão diferente do outro, é justamente para interagirmos uns com os outros e ensinando e passando essas informações. Por isso, até Deus permite. Não necessariamente nas condições de ter vivido mais ou vivido menos. Porque veja bem uma coisa, muitos de nós aprendemos com muita facilidade. Passamos por determinadas questões e rapidamente nós ali captamos um ensinamento. Muitos de nós também passamos essa reencarnação inteira dizendo eu nada aprendi, eu nada sei, eu não consigo fazer determinadas coisas, e assim eu vou bloqueando a minha mente, e assim eu vou me tratando de forma que eu mesmo vou me sabotando. É assim que nós funcionamos. Algumas vezes nós nos sabotamos, sem percebermos que estamos nos sabotando, porque nos colocamos naquela posição de que precisamos sempre de alguma coisa que nos ajude a vencer umas dificuldades que está em nós. E aí nós vamos sempre recorrendo aos recursos que nós temos, dos receituários, dos nossos amigos no atendimento fraterno, que é lícito, é muito bom fazê-lo. Mas, algumas vezes, nós queremos ouvir uma resposta que nós já temos, nós já sabemos.
Mesmo assim, nos sentimos ainda naquela necessidade de sermos conduzidos. Mas que tal isso sofrer uma mudança? Que tal nós percebermos que nós temos a resposta, muitas das vezes, para aqueles problemas que nós dizemos que não temos a mínima condição de enfrentar? E aí nós vamos incorrendo novamente nas leis de Deus, nas desigualdades. Por que será que alguém se lançou à frente e conseguiu vencer e eu não consigo sair do lugar? Por que será que eu vivo nessa condição agora? Olha, veja bem uma coisa. Algumas vezes nós temos todas as condições de vencermos essas dificuldades, mas nós não conseguimos porque nós não abrimos os nossos olhos. Se a luz brilha para todos, se o sol se faz para todos, essa luz da inteligência, essa luz que brilha também é a luz do esclarecimento para todos. Se a chuva que cai para todos, que rega todos os terrenos e faz brotar todas as sementes, então são todas. Não brota e não cai somente no quintal do vizinho. Ela brota, a chuva cai também no meu quintal, ou seja, na minha mente. Essa chuva rega a minha mente, rega os meus pensamentos, a minha vontade. O sol que brilha me dá a mesma condição de perceber a luz do esclarecimento. É o sol que me chama também para me lançar, para eu aprender, para eu entender que não vim aqui por acaso, não vim aqui a passeio, não vim aqui apenas para observar, eu vim para fazer. Fazer por quem, em primeiro lugar? Por mim. Fazer por mim. Não é egoísmo, não. Nós viemos aqui agora para nos melhorarmos realmente. Depois que eu estiver em condição, eu posso ajudar o meu irmão já com conhecimento de causa, já com entendimento maior, inclusive das leis de Deus. Porque primeiro eu tenho que me melhorar. Primeiro eu tenho que me esclarecer. Porque senão, vamos aqui partir no princípio de novo das causas das aflições ou nas leis de desigualdade. Quando nós temos os nossos filhos, os nossos parentes que estão sob a nossa responsabilidade e que nós não sabemos dar uma resposta plausível para esse ser, é preciso que eu perceba o que está acontecendo comigo. Porque dentro dessa condição que eu estou familiar, eu estou sendo a luz. Ou pelo menos eu deveria ser essa luz. Se eu não rego aquela semente, conforme Deus faz cair a chuva para todos, eu estou contribuindo para que aquela semente também ou tenha muita dificuldade de brotar, ou talvez não brote ainda nessa encarnação. E aí eu vou saber que a responsabilidade daquela semente pertencia a mim. A lição de hoje, ela parece um pouco simples, mas ela não é no sentido de que ela nos traz a responsabilidade. Nós não temos mais essa desculpa de dizer que não sabíamos com relação às leis de Deus, inclusive as aptidões que nos causam espanto. Hoje em dia nós recebemos pelos meios sociais crianças tocando piano com 9 anos. Nós temos pessoas que têm uma facilidade incrível de pegar um material que nunca viu e dali transformar em alguma coisa. E eu fico sempre pensando assim, eu não tenho essa aptidão, eu não tenho essa capacidade, eu não consigo me desenvolver. E cada vez que eu falo isso, eu coloco um obstáculo. Cada vez que eu falo isso, eu coloco um impedimento, eu coloco uma pedra em mim mesmo. Sem perceber, eu estou me sabotando, me dificultando e não dando a condição de me desenvolver. Então, se nós temos hoje em dia homens que estão lá no poder e que têm um grande conhecimento, que aproveitaram a oportunidade, desculpem, apenas no sentido cultural, e a questão moral não acompanhou, então vejam o foco desses homens. Acompanharam apenas aquelas questões, aproveitaram a oportunidade do estudo, mas não perceberam que, acima de tudo, nós temos um Deus que jamais se fala nisso. Não se fala em Jesus, que sem a permissão de Deus, jamais estaremos aqui estudando ou falando ou discutindo esse assunto. Sem o amor desse Cristo, que nos banha constantemente com o seu amor, jamais teríamos essa sensação, esse amor que hoje em dia brota em nossos corações, mas que talvez não tenha sido levado àqueles corações. Então veja que a coisa é muito mais ampla.
A coisa toma um vulto tal que nós não paramos para perceber e apenas ficamos presos às próprias leis e não percebemos que essas leis, elas são muito maiores do que nós imaginamos, porque senão vamos ficar estagnados. Ele diz assim, na 804, ele diz assim, na 805, ele diz assim: ao passar de um mundo superior para um mundo inferior, o espírito conserva integralmente as faculdades adquiridas? Sim. Então, se nós queremos também alçar voos mais altos, nós precisamos cuidar de nós mesmos no momento para que nós mais tarde possamos ter essa condição. Porque vejam bem, quando nós, em nossas dificuldades, quando nós, em nossas caminhadas, em nossas reencarnações, ficamos sem perceber todos os recursos, as condições que Deus nos proporcionou, quando nós vamos passando por passar, nós vamos deixando para trás algo de muito importante. Algo que nos cabe dizer que somos co-criadores, que somos capazes de ajudar o planeta em que vivemos, a sociedade em que vivemos, como vamos falar daqui a pouco dos insucessos e das glórias de nossas condições, dos insucessos da sociedade, que nós estamos mergulhados nelas. Então, quando nós nos vemos à parte de tudo que nos acontece, nós estamos igualmente contribuindo para o insucesso da nossa própria sociedade. Que sociedade é essa? A nossa sociedade, o nosso núcleo familiar, o local onde nós vivemos, nos bairros em que nós habitamos, a cidade em que nós vivemos, porque hoje em dia, novamente, nós estamos mergulhados em momentos muito difíceis que estamos passando em nossa sociedade, ao qual nós ligamos a televisão e participamos constantemente desses comentários, e nós não fazemos nada para que isso mude. Não. Nós nem sequer oramos por aqueles nossos irmãos que estão no equívoco, que estão constantemente tecendo e criando dificuldades cada vez maiores. E nós não oramos por eles, porque nós achamos que eles estão por conta deles e que não merece sequer uma prece, uma oração. Então nós vamos sentindo que esses insucessos que nós experimentamos estão em cada um de nós. E nós vamos assim duvidando da lei de Deus e vamos perguntando se nós somos iguais perante a sociedade ou perante a Deus. E nós vamos colocando essa dúvida não em Deus exatamente, mas em nós mesmos. E com isso nós deixamos de caminhar. E com isso nós vamos retardando as nossas condições de progresso, as nossas percepções com relação a essa lei. Meus irmãos, nós realmente estamos em momentos difíceis. Nós estamos em momentos de lidar frente a frente conosco. Nós estamos com muita dificuldade de nos enxergarmos. Nós estamos com essa dificuldade. Porque há muito tempo atrás, nós mergulhamos em pensamentos que nos foram dirigidos a realmente sermos o que somos hoje em dia. Estamos exatamente no momento em que não cabe mais nós aceitarmos todas aquelas condições que nos foram impostas como pessoas que devemos simplesmente atender, balançar a cabeça, confirmar, aceitar sem entender. Então, o nosso momento é diferenciado. Nós que estamos aqui hoje em dia, diante de todos esses recursos que estão sendo nos oferecidos, o que nós estamos fazendo com eles? O que nós estamos fazendo, por exemplo, na casa em que nós servimos, no templo em que nós frequentamos, independente agora de ser espírita ou não espírita, para todos os religiosos,
O que eu estou fazendo para melhorar, por exemplo, a juventude que está lá em nossas casas, em nossas igrejas, em nossas sinagogas, em nossos templos? O que nós estamos fazendo para que esses jovens entendam que a lei é de igualdade? Porque quando não explicamos isso aos nossos jovens, quando não explicamos a responsabilidade a esses jovens, a tendência desses jovens é seguir o meio. Eles estão à mercê da própria sorte. Quando nós não levamos a esses jovens a responsabilidade da reencarnação, por exemplo. Já pensaram nisso? Quantos de nós somos médiuns dessa casa, ou quantos de nós frequentamos as nossas religiões, e quantos de nós levamos os nossos jovens, os nossos filhos, para o nosso segmento religioso? Quantos fazem isso? Não, porque o meu filho, ele tem o livre-arbítrio, como está dizendo aqui. Ele precisa experimentar. Ele tem o pensamento dele, ele é um ser independente, e realmente ele é. Mas qual é a necessidade que ele tem no momento de ter você como exemplo, ou de levá-lo a um lugar onde ele vai aprender a ser melhor? Aonde ele vai aprender sobre a lei de Deus? Aonde ele vai aprender a ter maior intimidade com o próprio Cristo? Não. Nós, às vezes, buscamos os nossos meios, os nossos recursos, porque nos sentimos assim, em necessidade de fazê-lo. Mas o meu filho não tem essa necessidade. Eu faço porque eu preciso, mas o meu filho é diferente. E nessa diferença que nós vamos colocando nos nossos filhos, nós vamos os construindo, ajudando os nossos filhos a ficarem por sua própria cabeça. Por isso nós temos tantas distorções hoje em dia. E nós vamos continuar achando que a lei não é de igualdade. Nós vamos continuar falando para os nossos filhos que uns nascem daquele jeito, outros daquele jeito, e não sabemos explicar por quê que as pessoas têm diferenças sociais, morais, culturais, sendo que muitas delas cabe a nós, nesse momento, interromper. Então, porque lá no 5:27 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos ensina também que meios o Senhor colocou em minhas mãos para interromper esse processo. E eu não vejo dessa forma, que eu estou agora nessa condição de um ser que tem a capacidade de mudar. E parar de jogar por conta das leis, das diferenças, das aptidões, dos insucessos, não mais cabe. Mas também, de igual forma, somos aprendizes. É hora de nós começarmos a realmente pensarmos como aprendizes e as coisas que nós fizemos, que não estão muito dentro das leis de Deus, que nós, nesse momento, possamos não fazer com que elas retornem às nossas mentes e nós mergulhemos na culpa eterna. Porque é um erro que nós cometemos que nos leva a outras questões, dos insucessos, das depressões, dos nossos fechamentos. Vamos então nos separando da sociedade, vamos fechando no nosso mundo. E isso é perigoso, porque não percebemos que existe uma abertura, existe um sol, existe uma chuva, existe uma oportunidade que nos é dado constantemente. E nós vamos mergulhando nos nossos pensamentos. Porque a nossa mente, o espírito que está atualmente habitado nesse corpo, tem também as dificuldades que vieram sendo construídas ao longo do tempo. Nós viemos aqui com o corpo, com o perispírito, com os nossos registros para isso, para nos depurarmos. Então, se eu tenho atualmente alguma enfermidade e que ela me causa um grande desconforto, é claro que a dor é lícita, ela existe e realmente a intensidade dessa dor só sabe quem passa, mas nós devemos aproveitar esse momento e perguntar: para quê? O que me traz essa dor? O que eu aprendo com essa dor? Ela me incomoda, mas por que ela me incomoda? O que ela está me sinalizando nesse momento? É uma dor que eu não consigo me livrar. É uma dor que eu já busquei outros meios, todos possíveis, e até os remédios necessários,
mas coloquei nas mãos do pessoal da saúde o meu problema, que eles foram tratados da forma orgânica, mas que o psique, as minhas questões pessoais, eu não soube tratá-las. E novamente eu busco o pessoal da psicologia, que vai, com certeza, tratar dessas questões com muito cuidado e muita técnica. Esses são os verdadeiros que nós devemos procurar para sanar as nossas dúvidas, e não sequer buscar as nossas soluções por pessoas que não estão em condições de oferecê-la, que às vezes, na boa vontade, pode causar determinados danos que não estavam previstos, mas que foram, assim, por boa vontade, lançados em nossas mentes. Mas eu me lanço a esses profissionais de saúde, pensando que estes profissionais vão resolver as minhas questões, mas, na verdade, as minhas questões, elas serão ajudadas por esses profissionais, mas cabe a mim trabalhá-las, meditar, melhorar, para que eu consiga retornar à sociedade, o meu caminho reto diante de Deus, diante da própria sociedade, para que eu possa contribuir com a própria sociedade. Eu preciso fazer esse caminho. Eu preciso sair do casulo. Eu preciso entender que a lei é de igualdade. Então eu vou me construir a partir de agora. Eu vou me ajudar a partir de agora. Eu não vou ter mais pena de mim, o que é diferente. Eu vou entender que todas as questões me foram dadas não porque alguém desejou que eu ficasse, que eu fizesse ou que eu tivesse, mas sim porque eu estou apenas retornando para resolver as questões do passado. É simples assim. Simples de falar, mas não é simples de sentir. E nem tampouco simples de fazer o caminho, de mudar. Mas para tudo há um início. Precisamos começar. Precisamos entender essas questões, que estão diretamente ligadas aos nossos insucessos, que estão diretamente ligados às leis naturais, às leis de Deus. Precisamos fazer esse caminho. Porque senão, nós vamos continuar retornando sucessivamente, incansavelmente, até que despertemos. Mas, veja bem, se eu posso agora perceber que existe essa oportunidade, por que não fazer? Por que não dar um basta naquilo que eu vim a vida inteira passando, sofrendo, e quando de repente eu descubro que não é bem assim, por que eu vou deixar isso para depois? Se eu posso agora começar a trabalhar essa questão e interromper esse processo. Quem é que não quer ser feliz? E nós espíritas costumamos, o que nós lemos também, que a felicidade não é desse mundo. E realmente, a felicidade real, em toda a sua plenitude, não é desse mundo realmente. Mas eu não posso me sentir feliz, eu não posso me sentir bem, porque a felicidade não é desse mundo. Eu vou ficar mergulhando nas infelicidades, nos insucessos, porque me disseram que a felicidade não é desse mundo. Mas eu posso ou não experimentar esses momentos de felicidade. Eu posso ou não me tornar uma pessoa mais alegre. E por que eu prefiro partir para coisa tão séria, colocar um peso tão grande em determinadas coisas que não tem esse peso todo? São as minhas nuvens. É o sol que eu deixo de contemplar. É a chuva que eu deixo de aproveitar. Pelo contrário, se nós transportarmos isso agora para realmente o sol e a chuva, eu reclamo do sol constantemente. E quando chove, eu reclamo da chuva. Nunca estou satisfeito. Ou chove, eu reclamo, ou então faz sol, eu reclamo, ou faz frio, eu reclamo. Eu estou reclamando de tudo o tempo todo. Eu não consigo mudar o meu hábito de acordo com o clima. Se está assim, eu faço diferente, não posso fazer se eu faço aquilo, mas Deus sabe de todas as coisas. Não. Eu vivo reclamando do sol que brilha, mas também, em contrapartida, não percebo que aquele sol significa alguma coisa. Aquele brilho significa uma oportunidade.
E aquela chuva que cai também significa a oportunidade de fazer a semente brotar. A semente da terra e a semente do próprio ser. Então, essa analogia, essas questões de nós continuarmos fazendo comparações, inclusive, com a vida do próximo, nos trazem felicidade. Então são esses parâmetros, essas coisas que nós não aceitamos em nós, mas que nós vemos pessoas que aos nossos olhos nem mereciam ter o que têm, e eu não tenho e acho que eu mereço, isso me causa infelicidade. Mas eu conheço todas as coisas. Como foi falado, você estava aqui quando eu criei o mundo? Como foi falado para Jó, que é um exemplo muito grande que nós temos, de alguém que passou por todas as vicissitudes, por todos os sofrimentos, e em nenhum momento ele reclamou de Deus, e ele disse: Deus, Senhor, muito obrigado por me experimentar. E a Bíblia diz que ele perdeu tudo. Mesmo assim, ele perdeu tudo material. Mas ninguém roubou dele o seu ganho espiritual. Ninguém tirou dele a sua conquista, que era a fé e a certeza de Deus em sua vida. E nós? Por muito menos nós desabamos. Por muito menos nós entregamos os pontos. Por muito menos nós desistimos. Porque nós achamos que há uma injustiça. E eu vou continuar olhando para o vizinho, que tem aquelas coisas que eu achei que ele não merece ter e que eu não tenho. Isso me traz infelicidade. E eu vou achando, mesmo que eu não verbalize, eu vou achando que existe uma injustiça. E quando eu digo injustiça, eu me refiro a Deus. Mesmo que eu não fale que Deus é injusto, mas eu estou me referindo a Deus. Quando eu admito a injustiça, eu admito um Deus injusto. Só não falo isso, mas é o que eu estou pensando. Porque se existe uma injustiça, alguém que criou isso é injusto. Alguém que fez tudo isso cometeu um equívoco. E Deus não erra, nós sabemos. Mas, nos meus pensamentos, nas minhas dores, nas minhas aspirações, nos meus desejos, eu não percebo que está tudo certo no lugar certo. E que nós vamos retornar várias vezes em corpos diferentes, em sociedades diferentes, em condições diferentes. Mas eu não abro esse leque, estudamos a doutrina espírita, os espíritos nos trouxeram isso, mas como isso entra em mim? Entra enquanto eu estou muito bem, obrigado. Mas não entra quando eu estou sofrendo. Não entra quando eu começo a duvidar de determinadas coisas. Aí eu percebo que, na verdade, não entrou. Eu apenas divulguei, eu apenas participei, achei muito bonito, mas isso não está em mim. E isso é para nós despertarmos, porque a oportunidade está sendo dada agora. Já há algum tempo, isso já vem acontecendo. Mas a oportunidade de fazer diferente está aí. Muitos dos nossos irmãos que perderam seus empregos importantíssimos se lançaram em outras atividades. E foram viver a vida. E não desistiram. Não praticaram o autoextermínio. Não separaram da família e partiram para outro segmento, que talvez fosse esse o melhor. Mas nós não percebemos que as oportunidades são dadas. Olha, filho, levanta-te e anda. Sai desse marasmo, sai desse sentimento de perda. Você não perdeu nada. Pelo contrário, você ganhou uma oportunidade de mudar. Você ganhou uma oportunidade de fazer diferente. Não fique culpando a lei de Deus, as aptidões diferentes. Não fique culpando os insucessos, a sociedade. Você faz a diferença, primeiro para você e para a sua família. E aí eu sirvo de exemplo para outros que estão sofrendo. Olha como é que aquela pessoa fez. Agora está lá fazendo salgados, agora está lá servindo comida. Tomou um rumo diferente, está feliz da vida, porque agora o horário é um horário mais flexível. Não tem mais aquele horário de tanto a tanto com horário de almoço. Não, ela saiu daquilo ali, mas agora ela está livre para fazer o que ela bem entende. E está conseguindo levar o pão para a família. Olha a mudança de pensamento. Somos nós, hein?
Somos nós que estamos aqui. De novo. Então é a hora de nós percebermos que não dá para nós continuarmos nesse marasmo de pensamentos que vão nos trazer prejuízo. Dói. Às vezes dói sim. Quando nós nos deparamos conosco, que nós nos julgamos inaptos, isso dói. Porque você diz assim, olha só, eu passei o tempo, a vida inteira, dizemos assim, a vida inteira perseguindo determinadas coisas. Eu achei que aquilo fosse o melhor para mim. E às vezes eu conquisto aquela situação que eu tanto persegui e eu descubro que não era aquilo que eu queria. Olha só que coisa interessante. Quantas preces eu fiz, quantas orações eu fiz a Deus, a Jesus, e outros aos santos, acenderam velas, pediram tanto, imploraram tanto, e assim as coisas foram favorecidas e foram encaminhadas para que aquilo fosse realizado, para que aquela pessoa realmente vivenciasse aquela experiência. E aí eu volto e digo assim, tudo bem, mas olha só, no fundo, ou eu digo assim, ou poderia ter sido melhor, ou então não era bem isso que eu queria. Porque na verdade não ouvi o meu coração. Na verdade eu não dei tempo para me conhecer. Na verdade eu aproveitei, as coisas foram acontecendo, e eu fui embarcando, e eu fui aceitando, e eu não percebi que não era aquilo que era para ter sido feito. Eu não percebi, sabe por quê? Porque eu não parei. Eu não parei para meditar. Eu não parei para refletir. Eu não parei para me conhecer. Quem sou eu realmente? Vocês já pararam para pensar quem são vocês? Vocês já pararam, pelo menos, algum tempo precioso da vida de vocês, profissional ou familiar, e parou para pensar quem sou eu? O que eu estou fazendo? Por que eu estou aqui? Para que tudo isso está sendo me oferecido? Já pararam para pensar? Então eu sou o Mário Leite, tal, isso. O que eu consigo falar é simplesmente o que eu estou vivendo agora. Mas se eu tiver de me analisar, se eu tiver de fazer agora uma autoanálise, diante do espelho e falar assim, quem é você, Mário? O que você está fazendo aqui? O que você deseja da vida? Eu vou ter dificuldade, muita dificuldade, porque eu não parei para pensar isso. Eu não parei para me perceber. E aí, eu volto para as leis, eu volto para as desigualdades. Eu vou me sabotar de novo, ou eu vou me desculpar de novo, e eu vou colocar as minhas questões, as minhas frustrações, os meus insucessos, para aquilo que eu achei que fosse as oportunidades que eu não tive. Eu vou continuar pensando assim. Mas as questões de hoje, elas estão fundamentadas nisso. É o que, quando eu li esse livro aqui, estudando em casa, Leis Morais da Vida, foi que eu percebi que o estudo que eu estava fazendo não era bem esse. Não era bem essa linha de raciocínio que eu tinha que mudar. Porque Joana vem nos trazendo essas questões que eu estou falando aqui agora, dessas oportunidades, das nossas questões pessoais, nos nossos julgamentos. Ela vem trazendo uma reflexão muito diferente, mas muito importante com relação a isso, a esse tema de hoje. Ela vem nos colocando, como é uma peculiaridade de Joana, de nos colocar diante de nós mesmos, mas sempre com amor, sempre pautada na lei de Deus, sempre com o Cristo. Ela não se separa disso. Ela não traz a luz da psicologia somente. Ela traz a luz da psicologia, pautado no ensinamento do Cristo, pautado na lei de Deus. É assim que faz. E lá no Homem Integral, também Joana fala sobre isso, sobre o homem integral. Tem um determinado momento em que Joana de Ângeles nos fala sobre o que nós queremos da aposentadoria. Nós passamos a vida inteira perseguindo a tal da aposentadoria. E depois que nós conseguimos a aposentadoria, o que nós fazemos com a aposentadoria que eu tanto quis? Eu vou ficar estagnado, eu consegui o que eu mais queria na minha vida e eu não percebi que entre aquele caminho e esse
existia essa linha de conduta e de raciocínio. Eu não aproveitei esse caminhar, eu apenas objetivei lá, e eu deixei de viver esses momentos. Eu atingi aquele objetivo e estou feliz por ter atingido, mas quando eu faço uma introspecção, quando eu começo a ter os meus sonhos, quando eu começo a ter os meus pensamentos, eu percebo que eu deixei de aproveitar o trajeto. Como o Leon Denis nos diz, que quando nós estamos caminhando e que nós vemos as matas, as árvores, que nós devemos apreciar a natureza. Porque às vezes nós saímos do trabalho tão preocupados em chegar, que nós nem sequer notamos que passamos por uma floresta, que passamos por umas árvores, que na primavera elas estavam lindas, as plantas com flores, uma maravilha, os animaizinhos andando. Nós não percebemos isso porque nós estávamos mergulhados nos nossos problemas. E aí nós deixamos de captar, de sentir, de perceber o que às vezes nossos guias espirituais, os nossos anjos da guarda, os nossos guardiães estão próximos a nós, tentando nos trazer um conhecimento, um pouco de amor e de carinho, e nós deixamos de perceber. Por quê? Porque eu estou preso dentro de mim. Eu criei uma cela dentro de mim. Eu estou dentro dela. E com isso, eu vou me alimentar dentro desse espaço que eu criei. Eu vou caminhar somente dentro desse espaço. Eu vou dar os passos necessários para chegar até a cozinha, os passos necessários para chegar até o quarto. Eu vou ficar limitado a esse espaço. E o mundo é muito mais que isso. Muito mais que esse espaço que eu me limitei. É hora de abrir o cadeado. É hora de abrir as portas dessa prisão que eu criei em mim. É hora de entender que eu tenho a capacidade de não mais reclamar das leis. Eu tenho o poder de mudar a minha vida. Por isso eu estou aqui. Por isso eu estou aqui. Eu não preciso pedir, implorar e ficar tão na mão daqueles nossos irmãos que nos ajudam a caminhar, porque eu acho que eu não sou capaz. Que passemos a dar menos trabalho aos espíritos, que estão sempre a nos ajudar. Mas que eu demonstre para esses irmãos que eu tenho a capacidade também de vencer as minhas dificuldades. E com certeza, eles vão se sentir muito felizes por saber que nós estamos aprendendo a caminhar. Muito. Todas as vezes que eu precisar, eles estarão. A nos ajudar, segurar nas nossas mãos, ajudar a caminhar, elucidar as nossas dúvidas. Mas, quando eles percebem que eu já tenho a coragem, quando eles percebem que eu já estou na condição de melhorar o meu próprio ambiente, graças a Deus, sempre pautado nesse amor, eles se sentem muito felizes por saber que eu já progredi. Esse é o verdadeiro motivo de estarmos aqui. Meus irmãos, a preocupação grande é essa, de nós conosco. Nós precisamos saber quem nós somos, isso urgentemente, mas temos tempo para isso. Agora, o tempo que isso vai acontecer, cabe a cada um de nós. O tempo que isso vai levar, cabe a cada um de nós. Muitos conseguem romper imediatamente quando eles percebem que tem essa capacidade. Um despertar. Bem, eu realmente entendi. Eu realmente sei que eu sou capaz de mudar sempre com amor, humildade, com carinho. Isso não quer dizer que eu tenho a capacidade de interromper o processo de ninguém. E nem tampouco achar que eu sou Deus ou que eu tenho a mesma potencialidade de Jesus. Não é isso. É saber que dentro daquilo que eu me apresento, das condições que me foram oferecidas, eu tenho essa condição de mudar. Eu tenho. Porque o próprio Jesus disse isso. Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. E se colocou nas nossas condições quando disse que quando nós fomos na prisão visitar, foi a ele que nós visitamos. Quando nós demos o alimento para aquele que estava faminto, foi a ele que nós alimentamos. Quando nós demos roupa para aqueles que estavam precisando de roupa, foi a ele que nós vestimos. Então, ele se coloca em cada um de nós.
E se o próprio Jesus se coloca em cada um de nós, quem sou eu para duvidar da minha potencialidade? Se ele me trouxe isso, se ele me deu essa condição. O problema está em que nós passamos muito tempo. Neste ponto, eu nem digo que a culpa é totalmente nossa, porque nós passamos muito tempo tolhidos. Muito tempo. E nós mergulhamos nesse pensamento, e nós não abrimos o nosso leque, não tivemos aquela abertura para sentir as bênçãos, as oportunidades, e nós ficamos ali. Hoje em dia, nós temos a doutrina espírita que abre esse leque e que diz quem nós somos, para onde nós vamos, de onde nós viemos. Quem é que diz isso? Quem é que consegue explicar hoje em dia o que nós passamos séculos sem entender? Quem é que diz isso? Que nos coloca diante de nós mesmos e fala assim: olha, rapaz, você é o construtor de você mesmo. Você está fazendo com você aquilo que você acha melhor para você. Mas olha só, veja bem, o que você acha que é melhor para você precisa ser mais analisado, porque o que você acha que é melhor para você pode não ser bom para todos. E você tem um compromisso com a humanidade, você tem um compromisso com a sociedade, você tem um compromisso com o universo. Porque somos uma família. Se cada um caminhar isoladamente, não querendo perceber a dor alheia, então nós não vamos sair dessa condição. Nós vamos continuar vivenciando, experimentando, vamos continuar evitando determinados comentários que são patentes, mas nós vamos continuar fugindo daquilo que nos pertence. E vamos passar assim o tempo todo. Então a responsabilidade nossa é muito grande. É que nós não paramos para pensar. Nós não paramos para perceber a importância que nós temos nesse universo. A importância que tem os grãos de areia que são levados pelo vento e que formam as dunas. De que forma foram construídos. Nós não temos essa visão. Nós não temos a visão daquele ser que ficou jogando as estrelas do mar de volta na ressaca e foi perguntado assim: você não está vendo que tem 1 milhão de estrelas do mar aí? Você vai conseguir salvar todas? Ele falou assim: não vou não, mas eu estou fazendo a minha parte. Acho que eu conseguir jogar de volta para o mar, eu vou fazer. Legal, entendeu? É isso. É isso. Eu não vou ser o salvador do mundo, eu não vou conseguir no momento ajudar todo mundo, mas eu posso ajudar alguém. E quem sabe eu não posso começar por mim mesmo. Esse alguém duplo que existe em mim. Esse alguém que ora pensa muito no mal. Esse alguém que ora pensa no bem. Esse alguém que recebe o mesmo sol que Deus dá, nesse mesmo ser que às vezes é justo e às vezes é injusto. Nesse mesmo ser que faz coisas boas, mas que também faz coisas não boas. Quem sabe eu não posso começar por esse ser que sou eu. Ajudar a começar a eliminar essas condições que não estão dentro das leis. Quem sabe? Ninguém vai se tornar puro, ninguém vai se tornar espírito puro, evoluído de uma hora para outra não. Mas nós temos que começar. Porque nós temos que começar. Se nós ficarmos adiando isso o tempo todo, nós não vamos conseguir atingir isso, nunca. Porque também não temos essa visão de que um dia eu serei um espírito puro. Aí me falta muito, peraí, calma, eu sou o Mário, cheio de equívocos. Mas como eu vou me tornar um espírito puro, eu preciso entender isso de uma vez por todas. E introjetar, e começar a trabalhar, entender, colocar aqui no coração e começar a fazer. Eu preciso me melhorar para que eu não caia nessas coisas todas que estão aqui, das leis, da lei de igualdade, das nossas justiças das aflições, nos nossos entendimentos que ao longo do tempo nos foram prejudicando. Então, no pensamento de Joana de Ângeles, no pensamento dos espíritos que nos querem bem, essas questões da lei de igualdade, de saber se nós somos iguais perante a lei de Deus ou não, todas essas coisas estão dentro de cada um de nós, mas que nós preferimos não discuti-las, que nós preferimos dizer que desconhecemos. E quando Jesus nos trouxe
Jesus falou que nós estávamos preparados para ouvir o que ele tinha para falar. E ele falou através de parábolas, como ele sempre falava, porque para aqueles que já tinham o entendimento, a condição de ouvir, ele veio falar. Mas para aqueles que estavam fugindo das responsabilidades, não entendiam. Então, meus irmãos, nós vamos assim começando a fechar o nosso estudo nessa noite de hoje com essa reflexão, com esse entendimento de que todos nós temos a mesma oportunidade. Todos nós não somos menores e nem maiores do que ninguém. Apenas em determinados momentos nós não soubemos aproveitar as oportunidades, mas nada está perdido. As oportunidades continuarão sendo oferecidas. Basta agora eu estar mais atento a essas oportunidades. Basta agora eu perceber melhor, eu captar rapidamente essas oportunidades, no que elas estão sendo oferecidas e o que eu posso fazer com elas para me melhorar. E aí eu vou ter condição de ajudar. Porque é cada um de nós que compomos a sociedade, são feitos de humanos, então somos nós aqui, que somos os responsáveis por esse todo aqui, por esse conjunto de pessoas. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, que a paz do Mestre Jesus esteja hoje e sempre conosco, e que nós possamos assim caminhar, e não perder as oportunidades que Deus todos os dias nos oferece. Que Deus nos abençoe. Tudo bom, querido? Tudo certinho? Obrigadinho. Eu que agradeço. Ai, tão bom estar com vocês aqui. Obrigada, amigo. Tudo bem lá? Tudo bom, querido?